O romance 1984, de George Orwell, publicado em 1949, é uma distopia na qual um Estado totalitário controla todos os aspectos da vida de seus cidadãos, inclusive sua linguagem e seu pensamento. Quando a gente fala sobre língua, volta e meia aparece alguém para mencionar esse livro, em geral em um tom bastante alarmista, dizendo como a nossa sociedade está indo pelo mesmo caminho e como o policiamento da linguagem que a gente encontra hoje em dia se assemelha muito ao que o George Orwell descreveu no livro. O George Orwell talvez tenha sido um dos maiores nomes da literatura do século XX e escreveu obras incrivelmente influentes. Isso não dá para negar, mas também não dá para negar que ele tinha umas ideias bastante equivocadas sobre língua. Se você não me conhece, oi, eu sou o André, eu tenho um doutorado em Linguística e o que eu vou discutir hoje são as ideias e as visões nada científicas que o George Orwell tem da linguagem verbal. Não vou fazer crítica literária, não vou ficar falando aqui se os livros dele em geral e se 1984 em particular são livros bons ou ruins, não vou discutir as questões ideológicas, dizer se eu concordo ou discordo, nada disso. O que eu espero é mostrar como essa ficção criada pelo Orwell, um regime totalitário controlando seus cidadãos através de alterações e de vigilância na língua, é intransponível, ou seja, não dá para ser implantado no mundo real. E fazer vocês entenderem por que uma fala como essa é absurda. Se você controla as palavras, o jeito de você falar, as frases, elas interferem na sua forma de pensar. Porque, inclusive, esse tipo de discurso costuma vir acompanhado de outro tipo de absurdo. Olha só. Tem alguns idiomas que geram mais filósofos do que outros. Uma das explicações é a estruturação das palavras, da língua. Esse assunto começou em uma live que eu fiz com o Glossonauta, o Alan Morphy e o Peter Kell, mas nós quatro estávamos bem acanhados na live, a gente acabou divagando um pouco, então eu resolvi fazer esse vídeo para deixar o meu raciocínio mais estruturado, por assim dizer. Eu vou colocar alguns trechinhos ao longo do vídeo, mas se vocês quiserem assistir a live completa, ela ainda está gravada lá no canal do Glossonauta, então corre lá. Como eu mencionei na introdução, no livro 1984, um governo totalitário impõe à população aquilo que se chama de novilíngua, um idioma artificial criado pelo governo com o objetivo de restringir a liberdade de pensamento e eliminar qualquer ideia que possa ameaçar o regime. Não vou entrar aqui em muitos detalhes sobre o enredo, porque para a discussão que eu quero propor, isso não seria relevante. Basta vocês saberem que, no romance, a novilíngua funciona reduzindo o vocabulário e simplificando a gramática, para impedir expressões complexas e eliminar nuances de significado. Palavras consideradas perigosas são eliminadas, enquanto outras são reconfiguradas para reforçar a ideologia do partido. Até aqui tudo bem? O próprio Orwell escreveu um apêndice para o romance 1984, um apêndice chamado Os Princípios da Novilíngua. Eu vou me ater a esse texto do Orwell explicando o funcionamento da novilíngua e depois eu vou me voltar também para um ensaio dele chamado Politics and the English Language, publicado em 1946, e mostrar como as ideias que o George Orwell apresenta sobre língua simplesmente não estão de acordo com o conhecimento científico que a gente tem hoje em dia. Mas antes disso eu vou admitir que eu tive o desprazer de assistir alguns vídeos aqui no YouTube falando sobre novilíngua, inclusive uns 2 ou 3 de pessoas que eu não imaginava que fossem falar uns absurdos tão grandes, e olha, foi um verdadeiro show de horrores. Um argumento que eu via aparecendo o tempo todo seria que essa tendência atual de substituir palavras por termos ditos menos ofensivos, dar nomes pomposos para que as coisas feias pareçam menos feias, seria uma espécie de novilíngua. E aí eu vi gente citando coisas como empregado vira colaborador, favela vira comunidade. Em 1984, uma das características da novilíngua é que a língua funcionaria super bem se você quisesse falar coisas que estejam de acordo com o sistema político e com a ideologia vigente. Mas essa língua não teria vocabulário, não teria recursos para você falar qualquer coisa contra a ideologia estabelecida. Ou seja, a língua foi feita sob medida para dificultar e até mesmo impedir que se dissesse qualquer coisa que pudesse contrariar o regime vigente. E segundo a lógica que o George Orwell estabelece na obra, essas limitações linguísticas tirariam das pessoas, inclusive, a capacidade de pensar qualquer coisa que fosse contra o sistema político estabelecido. Então, pessoal, vamos pensar um instante aqui. Vamos supor que a gente chegasse mesmo no nível de ter todas as nossas conversas sendo vigiadas. Na internet, no celular, tem câmera, tem microfone do governo espionando todo lugar, público ou privado, tem câmera e microfone nos cômodos da nossa casa. A sociedade virou um grande Big Brother. E o governo resolveu proibir o uso das palavras viado e s***ão para se referir a homossexuais. Se você sussurrar as palavras viado e sapatão,
mesmo que você esteja sozinho no seu banheiro com a luz apagada, imediatamente o governo vai invadir sua casa e te prender. Você acha realmente que isso faria com que os homofóbicos e os intolerantes se tornassem menos homofóbicos e menos intolerantes? Você acha que forçar esse gajo a parar de falar e passar a falar, sei lá, fada sensata o tempo todo, essa simples mudança de vocabulário vai realmente fazer com que a raiva, a ojeriza que esse cara tem por homossexuais mude para simpatia ou apoio incondicional? O tipo de mudança e de dinâmica social que a gente observa quando a gente deixa de usar algum termo que algumas pessoas consideram ofensivo simplesmente não é o mesmo tipo de dinâmica que a gente observa em 1984, com a imposição da nova língua. Mesmo que você ache que é isso que, sei lá, os esquerdistas, os ateus, os comunistas, os ativistas, os raios que o parta querem impor a ideologia deles para você através da mudança na linguagem, olha, fica tranquilo, fica de boa, porque não é assim que acontece na vida real. Tá que às vezes parece que a gente está vivendo uma caça às bruxas tresloucada, com pessoas caçando pelo em ovo, procurando quem usa um termo minimamente errado para achincalhar e cancelar o infeliz? A gente precisa admitir que sim. Mas veja, policiamento da linguagem não necessariamente resulta na mudança das opiniões e das percepções das pessoas. No livro Tabula Rasa, publicado em 2004, já mais de 20 anos atrás, o linguista e psicólogo canadense Steven Pinker já falava sobre o círculo do eufemismo vicioso. O que é isso? É o que acontece quando você tem uma coisa com uma carga emocional pesada, negativa. Então você cria um nome mais leve, um eufemismo para se referir àquela coisa. Só que aí, aos poucos, o estigma negativo daquela coisa começa a contaminar o nome bonitinho que você criou. E aí você vai procurar um outro nome menos repulsivo, e assim por diante, um círculo vicioso. Pinker cita exemplos em inglês, mas não é difícil pensar como é que isso ficaria em português também. Garbage collection, coleta de lixo, é um termo feio, né? Lixo, sujo. Não. Muda para sanitation, saneamento. Só que aí depois começam a achar que sanitation também é um nome muito feio. Então a gente muda para environmental services, serviços ambientais. E assim vai. Deu para entender, né? Acho que vocês já conseguiram pensar em alguns exemplos bem mais controversos do que esse. O Peter Kell também falou sobre isso na live, usando um exemplo diferente. Eu ia dar só um outro exemplo disso, por exemplo, as palavras de conceitos tabus, por exemplo, numa língua. Isso, Funcionam muito dessa forma. Uma certa palavra começa a ter uma conotação muito negativa, as pessoas param de usar e inventam um eufemismo, depois aquele eufemismo começa a se tornar também muito explícito, eles inventam outro. Por isso que a gente tem uma quantidade gigante de palavras para se referir, por exemplo, aos órgãos sexuais. Vou pedir licença para fazer uma citação direta do Pinker. O círculo vicioso do eufemismo mostra que conceitos e não palavras estão primordialmente na mente das pessoas. Dê um novo nome a um conceito e o nome passa a ser influenciado pelo conceito. O conceito não é renovado pelo nome, ao menos não por muito tempo. Nomes para minorias continuarão a mudar enquanto as pessoas tiverem atitudes negativas em relação a elas. Acho válido questionar se mudar os termos que a gente usa para se referir às coisas é uma forma eficiente de diminuir o estigma, ou se isso é só enxugar gelo. Acho válido. A gente vive em um mundo de ânimos exaltados em que o uso de uma palavra errada, mesmo sem ter a intenção de ofender, vira uma comoção geral. Sem dúvida, é ótimo questionar se essa caça às bruxas tem algum efeito prático ou se é só um jeito de sinalizar virtude. Mas vamos com calma aí, que se você acha que existe realmente uma interdição ao debate e à discussão de ideias, isso se deve a dinâmicas sociais e à polarização política. Não é por imposição da mudança linguística, não. Não mistura as coisas. Outro ponto que as pessoas levantam com frequência para defender que a nova língua já está entre nós é que essa tendência de mudar o nome das coisas é uma forma de impor ideologia e tornar aceitáveis coisas que seriam inaceitáveis. Eu vi exemplos de gente falando como chamar roubo de desvio ético torna o ato mais aceitável, e como se você começar a usar termos como gênero em vez de sexo, isso seria uma forma de corromper como a gente pensa na identidade e na sexualidade das pessoas. Bom, primeiro que, como a gente acabou de ver, se você muda a palavra, mas não muda a forma como as pessoas encaram aquela coisa, não adianta nada. Se todo mundo, em vez de filho da puta, começar a xingar a derivação não ortodoxa, daqui a pouco a derivação não ortodoxa que vai ser um xingamento tão ruim ou pior que filho da puta.
mesmo que ninguém saiba o que é derivação, muito menos o que é ortodoxa. Segundo, que não só muitas palavras têm significados diferentes dependendo da área na qual elas são usadas, como também existe sempre uma busca por maior precisão terminológica. Ruído na comunicação, uma pessoa querendo dizer X e a outra pessoa entendendo Y, é sempre um risco. Então, o que a gente faz? A gente explicita de onde é que a gente está partindo. Se eu estou falando, por exemplo, de peso, eu tenho que deixar claro na minha argumentação se eu estou falando de peso no sentido da física, a força, peso, como se usa no senso comum, no sentido de massa, ou ainda outro sentido, por exemplo, no sentido linguístico, falando em peso silábico. Eu tenho que deixar isso claro e garantir que o meu interlocutor saiba qual é o meu ponto de referência. Ah, mas por que é que hoje em dia muita gente fala em gênero em vez de sexo? Porque muita gente acha importante fazer a distinção entre os aspectos biológicos e os psicossociais. Então, em algumas situações, as pessoas vão usar gênero e não sexo. Obviamente, se você acha que as pessoas estão dando muita atenção para o psicossocial e ignorando o aspecto biológico, se você acha que na criação de políticas públicas a gente deveria pensar menos em gênero e mais em sexo, isso é outra discussão. Veja, é uma discussão que está além da mera substituição de palavras. E mesmo que você queira discordar das ideias de outra pessoa, você tem que, ou pelo menos você deveria, se esforçar para entender as ideias que ela apresenta. Nessa idade, meu amor, você já devia estar preparada para ter discussões mais... Não, peraí! Para ter discussões mais profundas na sua vida. E não se esqueçam que usar eufemismos e manipular a linguagem para disfarçar ou para ser econômico com a verdade é uma coisa do ser humano, não é coisa só de estado totalitário, não. As pessoas vivem usando termos como fazer suas necessidades em vez de fazer falando que fulano foi convidado a se retirar em vez de foi expulso. E isso, a princípio, é sim um uso linguístico legítimo, que vai ser muito útil em vários casos. É claro que a gente pode apontar quando esses recursos estão sendo usados como forma de manipulação, como forma de se safar de alguma coisa, mas vejam que, de novo, isso não é uma questão de língua em si, e sim dos usos que fazem dela. Por que eu falei isso mesmo? Ah, sim. Não acreditem em bobagem. A gente não vive, está muito longe de viver uma imposição da nova língua. A gente não está sofrendo lavagem cerebral através das mudanças nas palavras que a gente usa. Gente, detalhe que eu nem entrei no texto do Orwell ainda. Estou falando sobre as interpretações que o pessoal fez dele. Misericórdia. Vamos para o texto do Orwell propriamente dito. O objetivo da nova fala não era só fornecer um meio de expressão e tal, mas também inviabilizar todas as outras formas de pensamento. A ideia era que, uma vez definitivamente adotada a nova fala e esquecida a velha fala aqui, a língua que se usava antes, um pensamento herege fosse literalmente impensável. A nova fala foi concebida não para ampliar, e sim restringir os limites do pensamento. E a redução ao mínimo do estoque de palavras disponíveis era uma maneira indireta de atingir esse propósito. O núcleo dessa ideia da nova fala é, através da linguagem verbal, limitar e até mesmo inviabilizar o pensamento de certos conceitos. E aqui nesse segundo trecho, o Orwell menciona a redução das palavras disponíveis como uma forma de atingir esse propósito. O que é que está por trás aqui? É a ideia que se você não conhece a palavra que denota determinado conceito, você é incapaz de pensar, de conceber aquele conceito. Só que não é assim que a coisa funciona no mundo real. Certo, até porque, né, existem casos de... Às vezes a gente, digamos, tem algum sentimento que a gente não sabe uma palavra para expressar. A gente vai sentir pensar coisas que não tenham palavras associadas. Primeiro porque os conceitos precedem, eles vêm antes da palavra. Se a fala viesse antes do pensamento, nós nunca inventaríamos nada novo. Tudo inventa antes e depois nós damos um nome a essa invenção. Um exemplo fácil de você pensar, computador. Primeiro a gente inventa o computador, depois é que se dá um nome para a máquina. Ah, comunismo, libertarianismo, não importa. A criação de um conceito, uma definição, ainda que mínima, ainda que rudimentar, do que é o comunismo, do que é o liberalismo, do que é o libertarianismo, tudo isso surge antes da gente batizar o conceito, da gente dar um nome para aquele conceito. É claro que se você ouve alguém falando liberalismo, mas aí você não entende e você vai procurar, beleza, aí primeiro você conheceu a palavra e só depois o conceito, mas isso é um momento posterior. Depois que o conceito foi criado, depois que o nome está dado. A ordem natural é as coisas surgirem, ou então a gente perceber e conceber as coisas, e aí sim dar um nome para elas. A palavra acaba sendo um atalho. Então, em vez de eu falar o tempo todo, o veículo com duas rodas sobre o qual você se senta e que se move conforme você mexe dois pedais, eu posso falar bicicleta.
Mas eu consigo me referir ao mesmo objeto, mesmo que eu, por algum motivo, tenha esquecido ou não saiba o que o termo bicicleta. E aí vocês podem me dizer... Mas André, uma vez criado o conceito, se eu não posso mais usar o nome do conceito, se a palavra que define o conceito é banida, então eu não posso mais falar sobre isso, o conceito também morre. Só que, não. Glossonauta, explica aí. No caso da nova língua, alguém poderia dizer, então, se a gente tem alguém que edita a língua, uma pessoa vai fazer uma edição na língua e remover uma palavra, isso vai limitar o que as pessoas podem dizer naquela língua. Tem pessoas que acreditam nisso. A realidade nos mostra que isso é falso. Se você tirar uma palavra de alguma forma autoritária, simplesmente o que as pessoas vão fazer vai ser usar algum outro método, vão usar outra palavra, ou vão dizer aquilo que querem dizer de outra forma. O Vitor, também conhecido como Alomorph, também já abordou esse aspecto num vídeo curto dele. O governo da China censura na internet a palavra censura, mas as pessoas, para poderem falar da censura, criam uma palavra nova para censura, e daí o governo tira essa palavra, daí eles criam uma nova, daí eles tiram essa palavra, daí eles criam uma nova eternamente, e isso nunca acaba. Exato, isso é um exemplo perfeito. Você tem uma palavra que tentaram editar. Vamos tirar isso da língua, vamos censurar essa palavra. E agora, será que as pessoas vão parar de falar sobre isso? Não, elas não vão, porque elas vão usar outro termo para falar daquilo e ainda vão continuar mencionando aquela mesma coisa. Se esse novo termo for removido, então as pessoas usam outro termo. Se esse for removido, então as pessoas usam outro, e outro, e outro. Se elas quiserem falar daquilo, elas vão falar daquilo. Outro trecho problemático aqui do texto. Todas as ambiguidades e nuances de sentido haviam sido expurgadas. Teria sido praticamente impossível usar o vocabulário A com propósitos literários ou em discussões políticas e filosóficas. O vocabulário A é um recorte do vocabulário da língua. Tratava-se de um conjunto de palavras destinadas exclusivamente a exprimir pensamentos simples e utilitários, em geral envolvendo objetos concretos ou ações físicas. Vamos lá. Primeiro que, mesmo que por algum milagre você conseguisse que cada palavra na língua representasse uma e apenas uma única coisa, sem qualquer ambiguidade, sem nenhuma nuance de sentido, o que inclusive vai contra tudo que a gente sabe sobre as línguas do mundo, mas enfim, seria impossível você evitar que essas ambiguidades e que essas nuances de sentido aparecessem de novo em algum momento. A nossa comunicação linguística, ela não ocorre no vácuo. Então, coisas como a minha qualidade de voz, a prosódia, até elementos como a expressão que eu uso na hora de falar uma palavra já pode alterar o sentido da palavra. Se eu falo bonito ou bonito. Eu não sei se isso ocorre para vocês também, mas isso de exprimir pensamentos simples e utilitários envolvendo objetos concretos ou ações físicas, a expressão de conceitos abstratos parte do concreto. Quando a gente fala de tempo é uma coisa super abstrata, mas a gente usa vocabulário relativo ao espaço. Deixar o passado para trás, traz espaço. Tem a vida toda pela frente. Frente também é posição, é espaço. Correr contra o tempo, você está usando uma palavra que denota ação física. Tudo isso para falar de algo abstrato. Dada a palavra bom, por exemplo, não havia necessidade de uma palavra como ruim, pois o sentido por ela veiculado seria tão bem ou ainda mais bem expresso com desbom. Em todos os casos em que duas palavras formassem um par natural de opostos, bastava escolher qual delas suprimir. Escuro, por exemplo, podia ser substituído por desclaro, ou claro por desescuro. Pessoal, a língua não é um jogo de soma zero. A gente encontra nas línguas palavras que, em teoria, significam a mesma coisa, convivendo. Por quê? Porque não existem sinônimos perfeitos. Cada sinônimo tem uma nuance de sentido diferente, é usado em um contexto diferente. O exemplo que eu sempre dou, motoqueiro e motociclista. Cada uma vai ser usada em um contexto, cada uma acaba adquirindo uma nuance específica de significado. E se você for parar para pensar, essas nuances também são necessidades da comunicação. Comunicação, como eu disse, não é só o conteúdo semântico, é também a atitude da pessoa, a percepção dela. Esse lance de não haver necessidade não existe, não é assim que funciona. Eu poderia ficar aqui trazendo mais e mais trechos desse apêndice, os princípios da nova língua, e ficar apontando todos os pontos em que a concepção do George Orwell não se sustenta no que a gente sabe sobre línguas no mundo real. Mas agora eu quero sair um pouco da ficção e me voltar para o ensaio que ele escreveu, Politics and the English Language, e aqui também é interessante ver certas ideias bem anticientíficas dele.
Lembrando, eu não estou aqui dizendo se os livros do Orwell são bons ou ruins, se ele é um bom ou mau escritor, não estou falando se eu apoio ou se eu sou contra as posições políticas dele, não é isso que eu estou falando. Eu estou apontando por que as ideias dele sobre língua são ideias meio tortas. Se vocês começarem a ler o ensaio, logo nos 2 primeiros parágrafos, vocês já vão dar de cara com afirmações como essas aqui, ó. A maioria das pessoas que se importam com esse assunto em algum nível admitiriam que a língua inglesa está em má forma. O inglês moderno, especialmente o inglês escrito, está cheio de maus hábitos que se espalham por imitação e que podem ser evitados se alguém estiver disposto a se dar ao trabalho. Se você já viu os primeiros vídeos que eu gravei com o Glossonauta, você já deve saber que essa história de dizer que a língua está em decadência é mais velha do que andar para frente. Esse tipo de discurso a gente encontra em todas as línguas do mundo. Todas as línguas estão em decadências, todos os falantes atuais são preguiçosos, todos eles estão destruindo a linda língua que chegou até nós. Na verdade, esse tipo de reclamação existe desde tempos imemoráveis. A gente tem escritos em latim já, de gente reclamando. Acho que antes, se eu não me engano, tem um escrito de antes do latim clássico, ou seja, anterior ao latim clássico, de uma pessoa reclamando que o latim estava em decadência. E escreveram sobre um autor que havia morrido, que ele era o último que falava latim direito. Tipo, depois dele, é o último que morreu que fala. Isso foi antes do latim clássico, antes de Cícero, Virgílio, que são a base para todos os estudantes de latim que vieram depois deles. Então, sempre teve gente reclamando da mesma coisa e sempre vai ter gente reclamando da mesma coisa, e normalmente são pessoas que não conhecem realmente diferentes idiomas, não veem a relação entre as línguas, não sabem como as línguas mudam e se desenvolvem, então sempre vão estar com esse medo constante, essa paranoia, mas isso normalmente é fruto de ignorância. Dito isso, se vocês forem ler o texto com atenção, vocês vão ver como Orwell embrenha a argumentação dele com opiniões muito subjetivas e cuja fonte, na melhor das hipóteses, são as vozes da cabeça dele. Por exemplo, ele diz que calcanhar de Aquiles é uma metáfora desgastada que perdeu todo o seu poder evocativo. Ele lista termos como épico, histórico, inesquecível e inevitável como exemplos de um vocabulário pretensioso que resulta em desleixo e imprecisão. Me parece um texto de um prescriptivista típico que tem aquela ideia de... Mas olha, longe de mim dizer que o Orwell só escreveu besteira aqui. Ao longo do ensaio ele defende de forma bastante veemente a importância da clareza na escrita, e eu simpatizo bastante com isso. Eu vou admitir, inclusive, que eu acho que, principalmente na área das ciências humanas, tem hora que a gente embeleza demais, floreia demais, e aí, mesmo que o texto fique bonito esteticamente, acaba ficando muito intrincado, muito difícil de entender. Mas tem 2 coisas que eu preciso apontar aqui, e é onde o Orwell se atrapalha. A língua é um meio de comunicação, sim, com certeza, mas ela não é só isso. Ela é também um meio de expressão. Comunicar informações, conteúdo semântico, é uma das funções da língua, mas não é a única. Está aí a poesia, que não nos deixa mentir. Dependendo da situação, dependendo do nosso objetivo, a gente pode sim desejar ser mais ou menos claro, ser mais ou menos confuso. A gente pode escolher focar menos na ideia e mais na expressão, mais no aspecto estético e na forma do texto, ou focar principalmente na clareza e na transmissão precisa de ideias, e todos esses usos são legítimos. Eu simpatizaria muito mais com Orwell, ou com a defesa do Orwell, se ele dissesse que, por exemplo, no texto científico a gente tem que prezar pela concisão e pela clareza, ou que no texto jurídico a gente tem que tentar diminuir as ambiguidades ao mínimo possível. Mas do jeito que ele coloca as coisas, ele acaba jogando tudo no mesmo balaio. Mais grave ainda, para mim, é o fato de que ele não diferencia língua do uso que se faz da língua. Para quem é da área, pense em saucir, langue, parole, língua, fala. No final do ensaio, ele deixa aqui algumas dicas para melhorar o estado da língua inglesa. Nunca usar uma metáfora ou uma figura de linguagem que você está acostumado a ver escrita, nunca usar uma palavra longa quando tiver uma palavra curta, nunca usar a voz passiva quando você pode usar a voz ativa, não usar estrangeirismo, jargão ou palavra científica. Veja, por mais que eu até goste bastante de algumas dessas dicas, esses elementos se referem ao uso que você faz da língua e não à língua em si. Se, ao seguir as regras que o Orwell propõe, a gente consegue escrever de uma forma mais clara e elegante, então o problema não era a língua em si, mas a forma como as pessoas da época dele estavam escrevendo, forma que ele julgava deselegante, inadequada e indesejável.
Em outras palavras, mesmo que a gente concorde com o Orwell no resultado, o diagnóstico estava errado. Não é a língua em si que estava em decadência e em mau estado. No máximo, a gente pode falar que o estilo de escrita dominante na época dele era um estilo que ele considerava deselegante, inadequado e indesejável. Então, é da mesma forma que às vezes um escritor de ficção científica não entende tudo de física e inventa sua ficção, o Orwell não entendia tanto de linguística e escreveu sua ficção. Língua é um assunto que deixa as pessoas bastante oriçadas, seja porque elas costumam ter opiniões muito fortes e, em geral, bem pouco embasadas, seja porque as variações, as mudanças que a língua sofre ao longo do tempo costumam esfregar na nossa cara a impermanência desse mundo. Quando você não entende as gírias novas, você precisa encarar que você está envelhecendo. Quando se propõe que um termo seja substituído por outro, a gente tem que acabar tomando uma decisão e, se for o caso, entrar no debate público e tentar argumentar, seja a favor ou contra. Isso nunca é confortável. Nem toda mudança é necessária e desejável, mas a gente também não precisa cair na histeria e achar que tudo é uma grande catástrofe. Vai com calma e lembra que a percepção que a gente tem nem sempre é muito confiável. Inclusive, existe uma percepção comum de que antigamente as pessoas falavam um português melhor. Aproveita e assiste meu vídeo sobre esse assunto para ver por que isso provavelmente não é verdade. Foi uma jornada longa, mas por hoje é só. A gente se vê na próxima.